Tcharam! Olá pessoal, eu sou o Mágico Miller, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu aprendi e continuo aprendendo além da mágica. E esse é o segundo vídeo da série sobre madeira e derivados, e neste vídeo eu vou falar sobre as chapas, as madeiras engenheiradas, aglomerado MDP, compensado, MDF e muito mais. Então se você gosta desse assunto, vem comigo porque eu vou falar tudo o que eu sei sobre esses maravilhosos materiais e muito mais. Se você se interessa por esse assunto, já curte aqui e se inscreva no canal, que isso é muito importante, ok? E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código, os links na descrição, qualquer valor você vai estar ajudando muito o canal. Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre madeira maciça. Se você ainda não assistiu, clica aqui porque está muito legal. No próximo vídeo eu vou falar sobre as principais chapas utilizadas em marcenaria, artesanato e outros trabalhos, e vou falar detalhadamente sobre cada uma delas. E neste vídeo eu vou fazer um geralzão, eu vou falar sobre as chapas em geral. Afinal, o que são chapas, ou placas, ou madeiras engenheiradas, como queiram chamar? São madeiras industrializadas. Como eu disse no primeiro vídeo, madeiras maciças são madeiras que não passaram por um grande processo industrial. Elas simplesmente são cortadas, fatiadas e utilizadas in natura nos trabalhos. Claro que guardados os devidos cuidados, observando muitos detalhes, como eu expliquei no primeiro vídeo, está lá tudo explicadinho, mas elas não sofreram nenhum grande processo físico ou químico. Aqui nas chapas, sim, as madeiras sofrem um grande processo físico e químico. Por exemplo, o aglomerado MDP é madeira triturada, misturada com um tipo de cola e prensado. Aí fica assim. O compensado são lâminas de madeira, então você tem um grande processo para tirar lâminas bem finas, elas são coladas umas sobre as outras e fica assim. O MDF é madeira que foi cozida, depois foi retirado as fibras da madeira e depois também misturado com cola ou um tipo de resina, prensado e fica assim. Então são madeiras que passaram por um processo industrial, uma mudança física e química. E aí você pode se perguntar, poxa, se já existe madeira maciça, é muito mais prático eu cortar, fatiar e já utilizar, por que eu vou passar por todo esse processo aqui para fazer uma madeira industrializada, quase que uma madeira artificial? Eu diria que o principal motivo é econômico, grana, meus amiguinhos. Imagine a situação, você precisa de uma madeira boa, de qualidade, larga, grossa. Então você vai ter que escolher uma semente boa, normalmente elas não se dão bem em qualquer solo, então você vai ter que ter um solo adequado, também normalmente não se adaptam em qualquer clima, vai ter que ter um clima adequado para essa semente, vai ter que cuidar bastante, vai ter que evitar ataque de pragas, tem que torcer para não ter picos de calor nem picos de frio, enfim, uma série de cuidados que você vai ter que ter e ainda vai ter que esperar muito. Como eu disse no primeiro vídeo, a madeira para ter um tronco bom, robusto, ela demora 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Então é muito trabalho, muitos cuidados que você tem que ter, muito tempo, muito dinheiro investido, muitos riscos envolvidos e se der tudo certo, você ainda vai ter uma tábua de 20, no máximo 30 centímetros de largura e ainda você vai ter um desperdício grande na parte mais externa da árvore que não é de tão boa qualidade e também as partes mais arredondadas você não vai conseguir usar para fazer móveis, por exemplo, e com uma qualidade que você ainda não vai ter certeza se é boa ou não. Agora imagine, se ao invés de você fatiar essa árvore e utilizar só as partes melhores, você triturar ela inteira, misturar com cola e prensar, como por exemplo o caso do aglomerado e do MDP. Você vai poder aproveitar muito melhor essa árvore e ainda vai conseguir chapas muito mais largas do que 30 centímetros. A chapa de MDF, por exemplo, tem mais de 1,80 de largura. É muito maior do que qualquer árvore que você possa ter. Sem contar que você vai ter um controle maior de qualidade, já que você não vai ficar tão dependente daquela árvore estar boa ou não. E se você vai triturar a madeira, ou tirar lâminas, ou cozinhar para tirar as fibras, ou qualquer coisa do tipo, você não precisa de uma madeira de super boa qualidade, você pode escolher madeiras mais simples. E também que se adaptem a vários tipos de solo, a vários tipos de climas, que aguente picos, por exemplo, de temperatura, muito calor ou muito frio, picos de muita chuva ou pouca chuva, picos de muito sol ou pouco sol, que tem uma resistência maior a pragas, etc, etc. E também você pode escolher árvores que cresçam e cheguem à vida adulta mais rápido, já que você não precisa de um tronco tão robusto assim. Enquanto que para árvores que dão madeiras de melhor qualidade, você tem que esperar por volta de 20, 30, 40, 50 anos ou até mais, para você poder cortar e utilizar a madeira. Para madeiras mais simples, como pinos e eucalipto, que são as mais utilizadas para fazer esses materiais, você precisa esperar apenas 7 anos. E por consequência, você vai gastar menos dinheiro com essas árvores. E aí, se você não precisa de uma variedade de tipos de árvores, quer dizer, só uma espécie já pode ser capaz de produzir vários tipos de materiais diferentes, você pode ter uma plantação da mesma árvore. E se você vai ter uma plantação em série, você pode mecanizar o processo. Então, por exemplo, aqui perto de casa tem uma floresta de árvores para fazer MDF.
são todas árvores iguais. É tudo feito com máquina. Então a plantação das árvores é feita com máquina, o corte é feito com máquina, a retirada da árvore do lugar para serem empilhadas é feito com máquina, a retirada dali para levar para outro lugar também é feito com máquina. Enfim, é tudo mecanizado e quando isso acontece, o preço cai. E também você passa a ter um maior controle sobre todo o processo. Você consegue ter controle sobre o peso de cada material, o tamanho de cada material, a espessura de cada material, a qualidade de cada um deles, né? Você tem como fazer isso, coisa que você não tem tanto quando é com madeira maciça, tá? Você fica meio que dependente apenas da natureza, né? Quando você faz isso, você consegue ter um controle, você consegue equilibrar a qualidade natural com a qualidade imposta pelo ser humano. E já que o material já está ali dentro da indústria, ele pode sair de lá já com acabamento, como essas peças aqui. Isso faz com que facilite muito para quem for utilizar e também barateia. Bom, existem muitos motivos para as chapas existirem, mas como nós vimos aqui, o principal é econômico mesmo. Você consegue utilizar uma árvore de madeira muito mais simples, que se adapta aos mais diferentes tipos de condições, que cresce mais rápido, que pode ser aproveitada muito mais do que se você fosse apenas fatiá-la. Você consegue mecanizar todo o processo, você consegue ter um controle de qualidade de todo o material, você consegue ter um padrão, uma padronização dos materiais que você está fazendo e ainda você consegue ter chapas maiores, especialmente mais largas do que você teria com a madeira in natura. E tudo isso ajuda a economizar dinheiro. Bom, agora vamos para uma parte que vocês vão ver em muitos dos meus vídeos, que são as vantagens e as desvantagens. E por que isso? Como eu disse no vídeo anterior, todos esses materiais aqui, as madeiras maciças e as chapas, servem para muitas coisas diferentes. Para trabalho de marcenaria, de artesanato, de decoração, de cenografia, de estruturas. Só que eles têm características muito diferentes. Então, tem alguns materiais que são melhores para algumas coisas e ruins para outras. E alguns materiais que não servem para determinados tipos de trabalhos. É importantíssimo que você saiba qual a melhor opção para aquilo que você vai fazer, ok? Então vamos para as vantagens das chapas. Primeira vantagem, como eu disse, elas são proporcionalmente mais baratas do que as madeiras maciças. Embora nos últimos tempos tenha subido muito o preço, mas ainda assim elas são, em geral, proporcionalmente mais baratas. Segunda vantagem, elas são mais fáceis de encontrar do que madeiras nobres. Então se você for procurar embuia, frejó, cedro, pelo menos na maior parte das madeireiras, você vai ter muito mais dificuldade de encontrar do que as chapas de compensado MDF, por exemplo. Uma outra grande vantagem é que as chapas são feitas de madeira de reflorestamento, ou seja, você não precisa derrubar árvores nativas para fazer esses materiais. Isso é muito bom para o meio ambiente. Outra vantagem é que você vai ter um trabalho padronizado, seja na espessura, no tamanho, no peso, no acabamento, na qualidade do material, você vai ter um padrão diferente da madeira, que cada vez é um tamanho, cada vez é um peso, cada vez é uma espessura, cada vez tem um tipo de desenho diferente, pode ter variações de qualidade. Com as chapas você consegue ter um padrão. Outra grande vantagem das chapas é o tamanho, especialmente a largura. Como eu disse, na madeira maciça você vai encontrar tábuas de 20 a 30 centímetros de largura em média. E se você encontrar mais que isso, primeiro, elas são raras e segundo, elas são bem mais caras. E ainda você vai precisar de máquinas muito grandes para lidar com elas. Então, por exemplo, o desengrosso, que é a máquina para deixar a madeira lisinha e na espessura que você precisa. Normalmente elas têm 30, 33 centímetros de largura. Se você for precisar de uma máquina maior que isso, elas são grandes, pesadas, ocupam muito espaço e são bem mais caras. Já as chapas, você encontra uma de compensado, por exemplo, com 2,20 metros de comprimento por 1,60 m de largura. E o MDF é ainda maior. Normalmente você encontra uma chapa com 2,75 m de comprimento e 1,84 m de largura. São 6 vezes mais o tamanho de uma tábua comum de 30 centímetros. Esses tamanhos podem variar um pouquinho de acordo com o fabricante, mas no geral é isto. A vantagem na largura é muito grande em relação às madeiras maciças. Como as chapas são padronizadas, você também vai poder padronizar o seu trabalho. Então, sempre que você for planejar algum trabalho e for comprar as chapas, você sabe que elas vão ter sempre o mesmo comprimento, a mesma largura, a mesma espessura e elas são constantes, do começo ao fim a mesma espessura, não é igual a madeira que tem uma parte que às vezes fica um pouquinho mais larga, outra um pouco mais fina, tem o mesmo peso, a mesma resistência, enfim, a mesma qualidade, coisa que não acontece com madeira maciça. Como eu já disse, às vezes a mesma espécie de madeira tem qualidades diferentes, então é muito complicado isso. Já nas chapas esse problema diminui muito.
E você ainda pode comprar suas chapas já com acabamento. Essa aqui, por exemplo, ó, já veio com acabamento pronto de fábrica, chamado acabamento laminado. Essa aqui também já veio pronta. E essa também, esta, todas elas vieram prontas. Então você já sai com a chapa da loja com ela com acabamento e você não precisa mais se preocupar com isso. Não é uma maravilha? E ainda existe uma infinidade de tipos de acabamentos, especialmente o MDF, que tem mais variedade, tem muitos tipos de cores, de texturas, de desenhos. Eu tenho aqui só alguns para mostrar, mas olha só. Esse aqui é o branco, que é o mais comum. Esse aqui tem desenhos que imitam madeira. Essa aqui também, né, tem desenhos que imitam madeira, mas perceba que é diferente, ó. Ele é mais escuro e mais avermelhado. Essa aqui é mais clara, tá? Aqui nos aglomerados e MDFs, eu tenho uma textura que também imita madeira, só que mais escura. Essa aqui é quase preta. Essa aqui um ocre. Essa aqui um amarelo bem clarinho. Essa aqui também branco, e veja só, mesmo dentro da mesma cor, existem variações, né? Então, por exemplo, esse aqui é um branco mais liso, e esse aqui é um branco que tem uma texturinha, parece uma casca de ovo, né? Chamado branco TX. Aí tem o branco diamante, que ele é bem liso, tem o branco não sei o que, enfim, tem muita coisa, né? Se você pegar os catálogos dos fabricantes, seja na internet ou na loja onde você for comprar, você vai ficar maluco, porque tem muita coisa, é até difícil de escolher. Tem algumas que são sazonais, né? Então eles fazem uma linha, então a cor, a textura e os desenhos da moda, depois acaba saindo de moda, sai do catálogo. Outras, muitas delas, ficam para sempre, né? Então as cores, texturas e desenhos mais comuns, mais utilizados, o branco, o cinza, o preto, ou essa daqui que é bastante utilizada também, essas ficam para sempre. E aí você pode até planejar melhor o trabalho que você vai fazer. Então, aqui eu vou colocar branco, aqui eu vou colocar uma textura de madeira, aqui eu vou colocar uma textura tal, uma cor tal. Enfim, sabendo quais existem, você pode planejar e fazer algo bem legal e bem interessante. Outro detalhe, este acabamento laminado, que é uma capa por cima da peça, ele fornece uma resistência muito maior ao material. Ele é muito mais duro do que um material que não tenha esse acabamento. Então, além de tudo, ele deixa mais resistente. Outra vantagem é que é muito mais simples você preparar e dar acabamento nas chapas do que nas madeiras maciças. As madeiras maciças, além de você ter que passar em algumas máquinas como desempenho e desengrosso, você ainda vai ter que passar muitas lixas. Então vai começar das mais grossas, depois as médias, depois as mais finas. E dependendo da madeira você vai ter muito trabalho para lixar e conseguir um bom resultado. E depois você sempre vai ter que passar algum produto, como tinta, ou seladora, ou verniz, ou coisas do tipo. Já as chapas é muito mais simples, uma lixa fina já resolve, e elas são muito mais fáceis de lixar e de conseguir um bom resultado. E para acabamento temos algumas opções. Você pode, por exemplo, usar tinta, selador ou verniz, e aí o processo vai ser o mesmo das madeiras, tá? O trabalho vai ser igual. O único problema de você usar tinta com as chapas, eu acho que são as laterais, tá? Não ficam legais. Então, para você conseguir um acabamento liso aqui nas laterais, o ideal seria você passar uma massa, ou de madeira ou plástica, e lixar, para depois passar a tinta. Isso dá um trabalhão. Fora isso, o processo é o mesmo com as madeiras maciças. Uma outra opção é o laminado, que é esse material aqui, ó, que é o mesmo desses que já vêm prontos de fábrica. Só que esse aqui você compra separado, numa chapa gigante, corta um pouco maior, isso é importante, um pouco maior do que a peça que você vai colar e cola na peça com cola de contato. E depois tira o excesso, para ele ficar com o acabamento bonito assim, ó. E ele fica muito parecido com o de fábrica e também aumenta a resistência, o que é muito bom. Outra vantagem do acabamento laminado é que ele não só proporciona uma resistência maior à peça, mas também ele é resistente. Resistente a riscos, a impactos, a produtos químicos. Então é muito mais fácil você limpá-lo, por exemplo, do que uma peça com um acabamento em verniz. O verniz é mais fácil de riscar, pode descascar com o tempo e ainda, dependendo do produto químico que você usa, ele pode atacar o verniz, reagir com o verniz e estragar o acabamento, tá? Então muito cuidado. Coisa que é mais difícil de acontecer com o laminado. Não que não possa acontecer, tá, gente? Ele não é a prova de produtos químicos, nem de riscos, nem de impacto, não. Mas ele é mais resistente. Mesmo assim, na dúvida, faça um teste num pedacinho ali que ninguém vai ver, na parte de baixo, na parte de trás da peça, para ver se o produto não reage. E aí você pode limpar o seu produto com mais tranquilidade, ok? E aí você pode se perguntar, poxa, por que eu vou comprar uma chapa dessa se eu posso comprar pronto? Alguns motivos. Você pode ir na loja comprar a sua chapa e não ter o modelo de acabamento que você quer ou que você precisa. Então você pode comprar ele cru e compra uma chapa dessa com o acabamento que você precisa e cola sobre ela. Ou você pode também querer fazer detalhes numa peça. Então você compra uma chapa com um tipo de acabamento tal e compra uma chapa dessa com outro acabamento para você fazer os detalhes. Enfim, é uma outra opção. No caso de você utilizar o laminado como acabamento ou de você já comprar pronto, uma opção para as laterais é você cortar um pedaço de laminado e colar aqui com cola de contato,
e depois tirar o excesso, ou você utilizar um material que é feito para isto, que é a fita de borda. Isso aqui é muito legal. Esse material aqui é feito de plástico, vinil, algo do tipo. Você pode comprar de metro ou de rolo. Esse aqui eu comprei de metro, esse aqui eu comprei de rolo. E você também cola nas laterais com cola de contato. Quais são as vantagens da fita de borda para o laminado nas laterais? Primeiro, isso aqui é muito duro e esse aqui é bem flexível. Então, por exemplo, curvas, esse aqui não vai fazer. Você não vai conseguir fazer. Esse aqui você faz curvas tranquilamente. As laterais aqui, ó, a virada, você pode também dobrar a fita de borda aqui que ela vai parar. Já o laminado não, você sempre vai ter que cortar aqui no fim de cada quina. E outra coisa, a fita de borda você já compra na largura específica que você precisa. Então, o laminado você vai pegar aquela placa gigante, vai ter que cortar tiras, nossa, dá um trabalhão. Já isso aqui você já compra. Então, por exemplo, se você tem uma chapa de 15, você vai comprar uma fita de borda de 18, por exemplo. Sempre para sobrar, tá? Sempre tem que ser um pouquinho maior para você tirar o excesso e para ficar com um bom acabamento. Existem várias espessuras de fita de borda aqui. Outra vantagem também da fita de borda em relação ao laminado é que é muito fácil de cortar. Com a tesoura mesmo você corta isso aqui. Isso aqui você não corta com tesoura. Tá? Tem que ter um cortador específico para cortar isso aqui. Além disso, ele pode ficar com um canto vivo aqui, ó, e cortante. Ele pode cortar o dedo. Eu já cortei o dedo algumas vezes com isso aqui, tá? Então, também isso é bem chato. Sempre você tem que dar uma lixada, tem que dar acabamento, enfim. Para superfície, isso aqui é ótimo. Para laterais, o melhor material é a fita de borda. E aí você pode comprar da textura exatamente igual da chapa que você comprou, como esse caso aqui, ó. São exatamente iguais. Mesmo modelo. Ou você pode comprar diferente. Então, por exemplo, aqui eu posso usar, por exemplo, essa aqui, ó, neste aqui. Ficaria uma combinação legal. Ou eu poderia utilizar uma superfície vermelha e uma fita de borda preta, por exemplo, ou de outra cor, dependendo do que eu vou fazer. Enfim, existem muitos modelos de acabamento da fita de borda também, assim como das chapas. Então, sempre que você for utilizar laminado separado ou já pronto, a melhor opção para as laterais são as fitas de borda. Recomendo muito. Miller, posso utilizar laminado ou fita de borda para dar acabamento em madeira maciça? Não é recomendado. Primeiro que seria um desperdício. Você tem uma madeira que é cara e que tem uma textura diferente só dela e você vai lá e cola um laminado? Não faz sentido. Compensa muito mais você comprar uma chapa de compensado, MDF, e colar. E outro detalhe, lembra que no outro vídeo eu falei que as madeiras se expandem e se contraem de acordo com a umidade do ar? Pois é, os laminados e as fitas de borda não acompanham isso, então vão acabar descolando. Não é recomendado. E essa é uma outra vantagem das chapas. Elas têm pouquíssima ou praticamente nada de variação de tamanho por conta do calor ou do frio ou da umidade do ar, tá? Elas mantêm um tamanho constante. Outra vantagem das chapas é que no caso de restauração de uma peça, por exemplo, normalmente é mais simples você encontrar materiais parecidos com os originais do que no caso das madeiras maciças. A não ser que sejam chapas que tenham um acabamento que já saíram de linha há muito tempo, né? Se forem acabamentos normais ou ainda mais materiais crus, vai ser muito mais fácil você encontrar parecido para comprar com o original do que a madeira maciça que, como dissemos, dá um trabalhão. Outra vantagem é que é muito mais fácil você calcular quanto que as chapas aguentam de peso e esforço do que as madeiras maciças. Existem algumas tabelas, até internacionais, mostrando quanto que uma chapa de tal largura, de tal comprimento, de tal espessura e de tal material aguenta de peso, por exemplo. E aí você pode, a partir disso, ir calculando proporcionalmente. Coisa que é muito difícil de você fazer com as madeiras maciças, mesmo as que também existem tabelas para isso, porque a qualidade varia muito, né? Então, como eu disse, madeiras da mesma espécie podem ter qualidades muito diferentes. Já com as chapas é muito mais fácil, porque temos aqui um padrão, então a tendência é que seja tudo mais ou menos parecido e seja muito mais fácil e mais seguro fazer esses cálculos. Além de se economizar dinheiro para fabricar as chapas, a gente também economiza ao utilizá-las. Então, além de tudo que eu já falei sobre o assunto, você também vai economizar um bom dinheiro, porque você vai precisar de menos ferramentas e máquinas para lidar com elas. Lembra que lá no primeiro vídeo eu falei que para você conseguir um bom resultado com as madeiras maciças, você precisa de várias ferramentas e máquinas? Aqui não é o caso. Com a chapa, se você tiver uma serra de bancada e uma furadeira, você já consegue fazer muitas coisas e muito boas. Se você precisa de menos ferramentas, por consequência você vai precisar de menos espaço. Então você já pode economizar, por exemplo, no aluguel. E também as suas ferramentas e máquinas vão se desgastar bem menos, porque as chapas são muito mais macias do que as madeiras maciças. Mesmo madeiras mais simples, como pinos e eucalipto, são mais duras do que as chapas. Você também vai ter menos desperdício de material. Então, além do menor desperdício na fabricação das chapas, na oficina também há menos desperdício.
Com madeira maciça, estima-se que a perda de material seja por volta de 30%. Com as chapas, a perda estima-se que é de 10%, uma diferença bem grande. Você também vai economizar com insumos como cola, parafusos, lixas, acabamentos, coisas que a gente utiliza muito com madeira maciça. Aqui a gente vai utilizar muito pouco, ou no caso de acabamento, se você comprar com laminado, nada. Uma boa economia. E também você vai economizar muito trabalho e tempo. Isso é muito importante também. Vamos pegar o exemplo que eu dei no primeiro vídeo. Imagine que você vai fazer um tampo de mesa, tá? Com madeira maciça, como eu disse, você vai ter que ir lá escolher as madeiras, vai ter que ter todo o cuidado com a secagem, etc. Vai precisar passar no desempenho, no desengrosso, vai ter que refilar as laterais, vai ter que fazer o rasgo no meio para fazer a colagem das peças, vai ter que esperar secar, depois vai ter que refilar no comprimento e na largura, depois vai ter que fazer todos os detalhes com plana, com lixa, tapar furinhos com massa, esperar secar tudo, lixar muito bem lixado, limpar o pó, passar verniz, esperar secar, lixar, tirar o pó, passar verniz, enfim, todo um processo gigantesco que demora bastante tempo, dá trabalho e é bastante caro. Já com as chapas, o processo é muito mais simples. Se você comprar uma chapa da espessura que você precisa e já com acabamento, é só você cortar. Se você tiver uma esquadrejadeira, melhor, muito mais fácil, ou então, se você não tiver, pode ser com uma serra circular portátil. Você faz um gabarito ali, prende um gabarito na sua chapa, corta, né, no comprimento, muda o gabarito de lugar, corta na largura, passa uma fita de borda e está pronto. Muito mais simples, muito mais prático, muito mais fácil e muito mais barato. Bom, aí você ouve tudo isso e fala: bom, Miller, então nunca mais vou utilizar madeira maciça, vamos utilizar só chapas, aglomerado, compensado, MDF e nada mais. Não é tão simples assim, meus amigos. Como tudo na vida tem desvantagens, então vamos às desvantagens das chapas. Primeira desvantagem é que elas são mais difíceis de encontrar para comprar do que as madeiras mais simples. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, uma cidade pequena, tem 2 madeireiras e lá você encontra pinos, eucalipto, peroba, etc., mas não encontra chapas. Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é que elas têm menos resistência do que as madeiras maciças. Resistem menos a peso, a esforço, então elas não são boas para estruturas, por exemplo, a umidade, a água. Isso aqui não pode nem ver água. Eu vou mostrar no próximo vídeo como que elas reagem à água, como que elas ficam. Não dá certo, não funciona bem. Então, no geral, elas são menos resistentes do que as madeiras maciças. Mesmo madeiras mais simples, como pinos e eucalipto, têm mais resistência a peso, a esforço e a umidade e a água do que as chapas. Você não consegue espessuras específicas, como por exemplo 3 mm,75. Não tem, ou é 3 mm ou 4 mm. Intermediário não tem e não adianta você tentar passar um desengrosso, por exemplo, que não fica bom. Você até consegue, se for uma coisa grosseira, ok, mas se você precisa de um acabamento fino, não dá certo. E aqui uma comparação de peças que não passaram pelo desengrosso com peças que passaram desengrosso. Olha só, primeiro o MDP. Então observe primeiro a parte sem tinta, né? Dá pra ver que aqui tá bem liso e aqui já tá bem grosseiro. E com a tinta, então, isso fica mais evidente ainda, ó. Aqui, apesar de não estar super liso, mas está bem aceitável. E aqui desse lado dá pra perceber que tá bem grosseiro, né? Aqui, o compensado. É uma diferença um pouco menor do que com o MDP. O MDP realmente fica muito grosseiro, mas... Então aqui sem a tinta, aqui com a tinta, ó, tem vários degraus aqui, né? E o MDF. O MDF é o que melhor se sai, embora também não fique liso não, tá? Então aqui sem passar, né, com ele cru sem passar, aqui ele passado, mas na pintura já dá para perceber melhor, ó, vocês vão ver pelo brilho, ó. Essa aqui tá mais áspera. Então, mesmo o desengrosso, que é uma máquina que quando bem afiada, né, deixa peças de madeira maciça bem lisas, né, praticamente só precisa de uma lixa, ou às vezes nem precisa de lixa, no caso das chapas, ela ao invés de deixar mais lisa, deixa mais grosseira. Então, realmente, aglomerado, MDP, compensado e MDF não servem para passar em desempenho e desengrosso. A não ser que a textura delas não importe. Então vamos supor que você precisa de uma espessura específica e a textura da peça não faça diferença. Aí sim você pode até passar. A não ser as laterais. Aí sim você pode, por exemplo, quando você precisa desempenar uma lateral, passar no desempenho e aí ela vai sair legal. Mesmo assim não vai ficar lisinho porque a textura do material não permite isso. Então você precisa planejar o seu móvel, a sua peça de acordo com as espessuras que já existem vindas de fábrica. Diferente das madeiras maciças que têm a mesma textura tanto nas laterais como nas superfícies, as chapas
tem a textura das laterais muito mais feias e muito piores do que das superfícies. Isso é um grande problema. Eu tenho aqui alguns pedaços de madeiras e derivados e neles eu fiz um entalhe e depois pintei para a gente ver as diferenças. Então vamos lá, ó. Aqui um pedaço de madeira dura, percebo que o entalhe aqui ficou com um bom acabamento. E a pintura, tanto na superfície como na lateral com o entalhe, ficou boa também. É possível ver a textura da madeira, o que é normal, mas a pintura ficou bem lisa, uma textura boa. Esse aqui é um pinus, a mesma coisa, bom acabamento no entalhe e bom acabamento da pintura, tanto na lateral como na superfície, mas também dá para ver, né, a textura da madeira. Já no MDP a coisa muda um pouco. Olha só, o entalhe fica horroroso, cara, muito grosseiro mesmo. Já não é bonito no corte reto, né, mas o entalhe fica realmente grosseiro. E a pintura também, ó, a pintura denuncia ainda mais. Na superfície eu diria que ficou até aceitável. Acho que dá para ver, ou pelo menos para ter uma noção de que ele tem uma leve textura, parece um pouco uma casca de laranja. Mas dependendo do que for até passa, mas a lateral definitivamente não dá. Então para conseguir um bom resultado teria que passar massa, esperar secar, lixar e tal. Mas no caso do MDP e do aglomerado, talvez nem com massa, porque essas pontas aqui, ó, elas acabam saindo, né? Então você lixa a massa e sai um pedaço da ponta ali e fica ali. Dificilmente você vai conseguir um bom resultado com esse material. Aqui a mesma coisa, ó, ele tem um laminado. O laminado faz com que a superfície fique mais lisa, então o acabamento fica bem melhor, mas a lateral não muda nada, é a mesma coisa. Com o compensado, percebam que o entalhe ficou até legal, ficou um bom acabamento, embora dá para ver as lâminas, né? Então, se você não quer esse visual, teria que passar massa, né? Mas ele ficou liso, a pintura ficou boa aqui. E aqui também a pintura lisa, porém dá para ver os veios da madeira, ó. Assim como essa aqui, ó. Então, nesse sentido, o compensado é muito parecido com a madeira maciça. Já o MDF, mesmo ele cru, ele tem um ótimo acabamento na superfície, ó, na pintura. Aqui no entalhe ele até ficou aceitável. Se você olhar a uma pouca distância ou se você passar o dedo, ele parece liso. Porém, quando você pinta, dá para você ver que tem uma certa aspereza, ele dá uma denunciada. Aqui dá para ver até melhor, ó. Ó, também tem uma textura mais grossa até do que a superfície do MDP. Neste aqui, ó, mais grosso e com laminado, a pintura fica melhor ainda, né? Fica mais lisa. Só que aqui, como ele é mais grosso, a pintura denuncia mais a aspereza dele, ó. Tá? Então, realmente, se você quer um bom acabamento nas chapas, você precisa necessariamente passar uma massa, esperar secar e depois fazer a pintura. E mesmo na madeira maciça, se você não quer ver os veios da madeira, quer ver só a pintura, você também vai precisar passar uma massa ali, tampar os furinhos, rachados e tal, para depois pintar. E aí sim você vai conseguir ter um acabamento melhor. Se você lixar demais a superfície das chapas, você pode acabar expondo a aspereza da parte central delas. Então, ao invés de você conseguir um acabamento mais fino, você vai conseguir um acabamento mais grosseiro. Bobito tá aqui comigo. Ô, Bobito, você veio aqui lamber minha perna? Tô gravando agora. Você acha que é o quê? Você acha que é festa? Pula aqui, pra você aparecer. Vai. Ah, não apareceu? As chapas não aceitam muito bem pregos e parafusos, especialmente colocados nas laterais. Ou a chapa vai estufar, ou o prego e o parafuso vão sair, ou as duas coisas. Pregos e parafusos, especialmente parafusos, para se fixarem, precisam de massa, né, para se agarrar ali. Coisa que esses materiais não tem muito, né? Vejam que as partículas aqui são meio dispersas, né? Mesmo com a cola e com a prensagem, acabam não formando um material tão homogêneo e tão rígido a ponto do parafuso conseguir se fixar. Ainda na superfície, ele até funciona legal, mas de lateral é bem complicado, especialmente no aglomerado, é o pior deles para parafusos e pregos. Depois, o segundo pior é o MDF e o terceiro é o compensado. O compensado ainda tem uma boa ação com pregos e parafusos, mas ainda assim não é ideal. Se as peças que você for unir vão sofrer muito esforço depois, o ideal é a colagem ou então a colagem com cavilhas, que talvez seja a melhor opção. As chapas não aguentam usenagens um pouco mais complexas como as madeiras maciças aguentam. Você não vai conseguir fazer muito mais do que cortar, furar e fazer rebaixos. Então, entalhar, esculpir,
tornear não vão funcionar legal com essas chapas, tá? Elas vão começar a esfarelar, a se desfazer, não funciona. Não vou dizer que é impossível, porque sempre aparece um doido que consegue fazer alguma coisa do tipo, mas é muito difícil, muito complicado, e mesmo que você consiga alguma coisa do tipo, o resultado não vai ser legal, ainda vai ficar muito feio. Até desengrossar esses materiais não funciona legal. Então, eles foram feitos para coisas mais simples, mais básicas, que é cortar, furar e fazer rebaixos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Isso é tudo que eu sei sobre as chapas em geral. E no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre as principais chapas utilizadas em marcenaria: aglomerado e MDP, compensado e MDF. Espero sinceramente que tenha ajudado. Se você gostou, curte aqui e se inscreva no canal, que isso é muito importante. E também compartilhe o vídeo para que chegue mais longe. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código, os links na descrição. Qualquer valor você vai estar ajudando muito o canal. E continue nos acompanhando aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.